Olá, aqui é Marina Carvalho e aqui hoje eu quero falar com você sobre uma pergunta que eu recebi, né? Marina, por que nós temos tantas crenças limitantes? E eu também quero falar nesse vídeo como é que você pode superar essas crenças, já que nós temos muitas, sim. Então a gente quer falar aqui um pouco sobre isso, porque é muito comum no começo, quando a gente descobre essa questão de que nós temos crenças, de que a gente tem aquela atitude, né, de ter a coragem de ligar a luz naquele quarto escuro. Imagina que a gente estava com o quarto escuro completamente bagunçado, mas a gente não sabia a dimensão dessa bagunça e de repente a gente liga a luz. Naquela hora que a gente liga a luz, dá um desespero, não é mesmo? A gente fica assim, meu Deus, eu não vou dar conta de limpar isso tudo. Se eu depender de limpar isso daqui para alcançar o que eu quero, eu não vou conseguir. Então é muito comum, tá? Mas é bacana a gente saber por que nós temos tantas crenças, né? E como é que a gente faz então para superar essas crenças e nós irmos assim alcançando os nossos sonhos, os nossos objetivos, tá? A gente vai falar aqui um pouco sobre isso. Bom, a primeira coisa é que quando a gente começou o nosso processo existencial, né, de viver essa experiência humana, né, nós somos espíritos, né, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Uma das coisas que nos permitiu viver essa experiência enquanto indivíduos, porque se nós estivéssemos aqui completamente conscientes já da nossa essência, que é una, né, que não tem individualidade, que não tem separação alguma, nós não iríamos viver as experiências que a nossa alma queria viver. Então, para isso, a primeira coisa que a gente precisou para a gente conseguir viver, para a gente passar por essas experiências e depois disso, né, o objetivo era passar por essas experiências e viver a nossa expansão de consciência, a nossa espiritualidade como humanos, porque como seres espirituais, ok, mas e viver como humanos, cheios de sentimentos diferentes e mesmo assim nós estarmos buscando fazer as escolhas de estar, né, na nossa divindade. Esse era assim o grande desafio. Então, para isso nós tivemos que esquecer de tudo, porque se nós não esquecêssemos, nós não iríamos ver como que a nossa alma iria agir com o livre-arbítrio, né? Como que ela faria as escolhas, como que ela agiria diante dos sentimentos que os humanos vivem, que eles passam, a variedade de coisas, né? Que muitas vezes a gente passa. Então, dessa forma, nós esquecemos. E aí, com isso, logo que a gente começou o nosso processo existencial, nós fomos fazendo escolhas, às vezes escolhas que prejudicavam os outros, que prejudicavam a nós mesmos, e tudo isso foi tornando ali, criando uma série, né, um aglomerado ali de entropias psíquicas, tá? E muitas vezes só o fato da gente ter acordado e começar a achar que nós estamos separados, né, que nós estamos distantes do Criador, isso já foi começando a criar em nós várias crenças, né? A crença de que nós estamos separados, e aí vem toda uma coisa, né? Por exemplo, quando vem aquela história lá de Adão e Eva que saíram do paraíso e tal, assim, eu não quero entrar nessa parte religiosa, mas só querendo trazer mesmo no sentido para a gente poder ilustrar aqui, né, para vocês, mas é mais ou menos isso. Então você imagina, o homem estava ali se sentindo extremamente próximo de Deus, vivendo na presença de Deus, e ele se separa. Só da gente ter vivido essa ilusão da separação, já fez muitas vezes a gente se ver inseguros, né? Eu tenho medo, eu estou desprotegido, isso aqui é muito grande para mim, eu sou incapaz de conseguir determinada coisa. Então, muitas vezes, o homem ali, diante dessa primeira ilusão de separação, ele foi primeiramente muito dominado pelo ego. E o ego é o quê? É o medo, é a insegurança, é toda essa dimensão aí, né, que valida, entre aspas, né, que faz o homem acreditar nesse processo de separação.
Então, por isso que nós fomos adquirindo ao longo das nossas existências muitas crenças limitantes. E não apenas, né, através de experiências que nós vivenciamos, mas também experiências vindas dos nossos antepassados, nossos pais, ancestrais, que ficaram no nosso DNA e que foi passado para nós, né? Essa informação genética foi passada dentro do nosso DNA. Então aí com isso a gente tem toda uma gama de energia de informação que vem no nosso campo de alma, tá? No nosso campo histórico, que vem da parte genética e que vem também, né, primário, ou seja, das nossas experiências. Então são muitas informações porque nós estamos no emaranhado quântico. Então não importa se eu não passei pela guerra, pela escravidão, mas toda essa herança genética ela vem e chega até nós, né? Então tudo isso foi o que trouxe essa quantidade, essa tonelada de crenças que nós temos e que nós vamos ter que limpar até o último dia da nossa vida. A gente vai ter coisas para evoluir, para melhorar, tá? Bom, mas aí fica aquela pergunta, Marina, mas e aí? Como é que eu vou fazer então para alcançar meus objetivos? Como que eu vou fazer para realizar os meus sonhos? E eu entendo, tá? E acredito que é bem normal muitas vezes a gente achar que nós temos que tirar absolutamente todas as crenças para a gente realizar nossos sonhos. E isso não é verdade. Muitas vezes a gente vai retirar crenças ligadas aí a um determinado objetivo e nós já vamos começar a manifestar. Ou nós vamos começar a manifestar em níveis diferentes. Então vamos supor que você quer alguma manifestação nas suas vendas, em prosperidade, por exemplo. Pode ser que você comece a ter manifestações de um nível X e depois, quando você quer ir para um próximo nível, você vai ter que trabalhar outras crenças que vão fazer você chegar nesse próximo nível. Cada um de nós, muitas vezes, tem karmas, né? Que eu vou usar a palavra karma, mas não levem isso para nenhum tipo de religião, mas o que eu quero dizer é assim, nós temos, às vezes, pendências, tá? Espirituais, energéticas, mais fortes, às vezes, numa área do que em outra. Algumas pessoas podem ter mais na parte afetiva, outras na parte financeira, outras vão ter quase em todas as áreas da vida, enfim, tá? Mas a grande verdade é que, à medida que você vai se trabalhando, você vai poder manifestar muitas coisas com velocidade. Só que para você continuar evoluindo, você tem que continuar trabalhando suas crenças. É por isso que mesmo que a pessoa, sei lá, com 40, 45 anos, sei lá, ela já comece a realizar os seus principais objetivos, a alma dela ainda vai querer, vai gritar por viver aprendizados e experiências. É o que vai mover, que vai trazer sentido. E por isso que muita gente que quando vai alcançando o objetivo, já começa a sentir uma necessidade de ajudar outras pessoas. Porque quando você também ajuda outras pessoas, é um nível de evolução que você vive. Você viveu para você e agora você também está aprendendo como ajudar o outro a conseguir isso, entende? Então, é um processo natural. Agora, uma coisa importante da gente saber é que esse processo, ele tem que ser contínuo também, não só para a gente poder crescer, que eu sei que muita gente, quando a gente fala isso, começa a se deparar com crenças de que, mas para que a pessoa quer tanto? Mas essa pessoa é muito egoísta. E tudo isso são visões e crenças de limitação e de escassez, porque ainda que alguém escolhesse ter tudo de bom na vida, teria o suficiente para outras pessoas que fizessem a mesma escolha, tá? Então, com isso, a gente começa a perceber que poucas pessoas no planeta estão escolhendo ter o melhor ou se comprometendo, né? Que eu acho que é a palavra que cabe melhor, para terem o melhor em suas vidas. E um dos processos do comprometimento é o seu trabalho de crenças, sim. Então, o que eu quero dizer para você com isso? Independente se você quer crescer, eu não sou uma pessoa muito ambiciosa. Se você quer manter
coisas na sua vida, você tem que continuar se trabalhando. Porque na vida ou nós estamos evoluindo ou nós estamos regredindo. Isso sempre vai acontecer. Então o processo, ele não é só baseado nas grandes ambições que você tenha, tá? Mas principalmente ligado a você querer, principalmente manter aquilo que você quer. Só que é tão interessante que à medida que você vai evoluindo e vai realizando e vai alcançando coisas, você vai percebendo que os seus valores de querer ter mais as coisas já não são mais medíocres. Cada vez mais eles são valores onde você pretende de alguma forma contribuir com o planeta, contribuir com a humanidade. Então são valores que muitas vezes te levam sim a querer ter mais, mas sabendo que você vai ser uma contribuição para a humanidade, que você vai ajudar a humanidade, que a sua prosperidade também traz essa prosperidade. Então esse nível de consciência vai fazendo com que você cada vez mais não se sabote para ter mais. Por quê? Porque você não tá mais naquela ideia de que você tá sendo egoísta, de que aquilo é só para você, de que alguém tá deixando de ter. Pelo contrário, você vai começando cada vez mais a ter uma consciência de que quanto mais você tem, mais outras pessoas também têm a capacidade de ter, né? Então isso é maravilhoso. A gente vai partindo de uma consciência como se nós fôssemos de fato fontes abundantes de prosperidade. Quanto mais a sua fonte jorra, mais pessoas são abençoadas, mais pessoas prosperam, mais pessoas se realizam, né? Então essa deve ser a visão. Não é algo para a gente entrar em desespero, mas também é algo que a gente não pode se acomodar. Como eu disse, se você não estiver caminhando, você tá voltando, tá? Mas é algo que a gente pode ir trabalhando, se a gente tiver um comprometimento diário, um tempo diário. Por isso que eu falo para você que ainda não entende, que está aqui começando a buscar cada vez mais a sua melhoria e aprender sobre essas técnicas que você vai poder estar utilizando no seu dia a dia. E você que é Theta Healer, não adianta só você fazer o curso. O curso é maravilhoso, é uma imersão incrível. Mas se você quer realmente experimentar todos os benefícios, você precisa cada vez mais caminhar para que você se aperfeiçoe e torne, né? E deixe que essa informação traga transformação na sua vida. E só pode ser feito isso quando você pratica. Adianta eu falar, nossa gente, eu tenho um celular incrível, mas eu não tive resultado com o celular. Ah, tá. E quantas vezes você usou o celular? Ah, eu usei o celular uma vez. Entende? Seja o que for que eu falar, se aquilo é para ser usado, ele só vai trazer resultados quando eu usar, né? Se de repente eu falasse assim, não, eu vou deixar isso daqui, eu deixo isso aqui parado, vai mudar minha vida. É uma coisa. Então a gente precisa cada vez mais ter essa visão madura, né? Que é em qualquer coisa da nossa vida que a gente queira empreender, a gente tem que ter essa visão madura para a gente poder realmente viver as transformações que a gente deseja, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para falar com você nesse vídeo. Espero ter contribuído um pouquinho mais para sua expansão de consciência, para que você viva uma aceitação mais leve desse processo, mas ao mesmo tempo com comprometimento, tá bom? E se você gostou, compartilha com seus amigos, deixa aqui seus comentários. Se você quer saber mais sobre as nossas sessões, nossos cursos de Theta Healing, nossos programas, você pode entrar em contato pelo WhatsApp 62 984 24 6089, ok? Mais uma vez, muita gratidão pelo seu tempo, pelo seu carinho e a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!